Olá, antenados e antenadas, coders, devs, nerds, geeks, moods, gamers e toda sorte de gente estranha. Sejam todos e todas muito bem-vindos à segunda aula da nossa 10ª unidade, Registros. Na aula de hoje, nós vamos estudar como utilizar registros na linguagem C. Então, vem com a gente que hoje nós vamos botar a mão na massa e programar em C. Beleza? Vamos implementar registros em C. Vamos utilizar registros na linguagem C. Massa, vem com a gente. Professor, como é que eu uso registros na linguagem C? Bom, em C, para a gente definir um tipo registro, ou seja, um novo tipo complexo, né, que pode armazenar várias informações de tipos diferentes, nós utilizamos essa estrutura, esse conceito chamado struct. Então, para definir um novo tipo complexo, nós usamos essa estrutura chamada struct. Então, struct e aí o nome do tipo registro que nós queremos criar. Então, aqui nós estamos definindo um novo tipo complexo. Beleza, aí eu abro chave, fecho chave, ponto e vírgula, e dentro das chaves eu vou especificar o tipo do campo e o nome do campo. Então, tipo do campo 1, nome do campo 1. Tipo do campo 2, nome do campo 2. Tipo do campo N, nome do campo N. Beleza? E assim a gente cria um novo tipo complexo em C. Então, nesse caso, ó, estamos criando um novo tipo de dados chamado nome do tipo registro, que é o nome que a gente colocou logo após a palavra reservada struct. Ok, vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui struct conta, então eu estou criando um novo tipo de dados chamado conta. E nesse tipo de dados, ó, como é que é a estrutura dele? Eu tenho um campo número do tipo int, um campo saldo do tipo float e um campo tipo, que é uma cadeia de caracteres de tamanho 35. É um vetor de caracteres de tamanho 35. Beleza, observe que aqui eu estou criando o tipo de dados. Então, nós estamos criando um novo tipo de dados chamado conta. Mas eu não criei ainda nenhuma variável deste tipo conta. Professor, e como é que eu crio uma variável do tipo conta? Beleza. Então, é simples. Uma vez que eu já defini o novo tipo conta, eu vou instanciar agora uma variável. Vou criar uma variável desse tipo. Então, eu coloco o nome do tipo, nome da variável, ponto e vírgula. Então, no nosso exemplo, struct conta, e depois o nome da variável que eu quero criar, conta underline cliente. Neste caso, nós estamos criando uma variável chamada conta cliente, que é do tipo conta. Beleza. Então, ela vai ter essa estrutura aqui do tipo conta. Então, essa minha variável conta cliente vai ter um campo número, um campo saldo, um campo tipo. Muito simples, não é? Mais ou menos. Beleza, e como é que eu uso essa variável? Vamos ver agora, ó, um exemplo com o código completo. Eu começo com struct conta, né? Defino aqui o meu novo tipo de dados. Então, struct conta, int número, float saldo, char tipo 35. Beleza, defini o tipo. Em seguida, eu vou declarar uma variável desse tipo. Então, struct conta C, C é uma variável do tipo complexo conta. Beleza, como é que eu utilizo? Então, eu faço c.número recebe 123. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou atribuindo o valor numérico 123 ao campo número da minha variável c, que é do tipo complexo conta. C tem um campo chamado número? Tem, ó, porque c é do tipo conta e conta tem um campo chamado número. Beleza. E se eu quiser atribuir uma string, né, uma cadeia de caracteres, a esse atributo tipo da minha variável c, que é do tipo conta, do meu tipo registro, desse novo tipo complexo que eu criei chamado conta. Então, eu posso usar a função strcpy. Então, eu estou copiando aqui, ó, a string poupança, tá, para o atributo tipo
para o campo tipo da minha variável C. C tem um campo chamado tipo? Tem, porque C é uma variável do tipo conta. E conta tem, sim, um campo chamado tipo. Beleza? Então, é muito fácil definir um novo tipo em C, criar uma variável deste tipo e utilizar essa variável, ou seja, acessar os valores dos campos dessa variável. E se eu quiser declarar um vetor, onde os elementos do meu vetor são deste novo tipo complexo? Muito simples, então eu estou declarando aqui, ó, contas é um vetor de tamanho 10, de qual tipo? Qual é o tipo? Struct conta. Então, eu estou usando a mesma estrutura que eu usava antes, tá? A mesma sintaxe que eu usava antes para declarar um vetor. Do mesmo jeito, ó, tipo do vetor, nome da variável que vai ser um vetor e o tamanho do vetor, ou seja, a quantidade de elementos que serão armazenadas no vetor. Então, beleza, ó, tipo, struct conta, nome da variável que vai ser o vetor, ou seja, o nome do vetor, contas, e tamanho do vetor, ou seja, o número de elementos que serão armazenados no vetor. Beleza, vetores em C são numerados a partir do zero, né? A partir do índice zero. Então, contas aqui vai ter 10 posições, numeradas de 0 a 9. Então, nesse momento, nós estamos criando uma variável composta, unidimensional e homogênea, que é o vetor. Vetor é uma variável composta, porque pode armazenar mais de um valor. Unidimensional, porque ela só tem uma dimensão. E homogênea, porque todos os elementos no vetor têm exatamente a mesma estrutura. Neste caso, ó, todos os elementos do vetor serão do tipo conta. Então, terão exatamente a mesma estrutura, com número, saldo e tipo. Ok, esse meu vetor é chamado de contas. O nome dele é contas e ele é do tipo conta. Ok, eu também sei que cada posição ou elemento do vetor pode armazenar uma variável do tipo conta, que é um registro, ou seja, é uma variável de um tipo complexo. Então, ela é capaz de armazenar 3 valores, que são os 3 campos: número, saldo e tipo. Beleza, assim eu posso criar um vetor onde cada elemento do vetor é uma variável de um tipo complexo. Beleza. Então, aqui, logicamente, né, para que eu crie o meu vetor, antes de criar o vetor, eu tenho que ter definido o meu novo tipo de dados aqui, conta, a minha struct conta. Show de bola. Como é que eu utilizo um vetor? Então, vamos lá. Definir aqui, né, o meu novo tipo, conta. Em seguida, eu estou declarando contas, ó, como um vetor de tamanho 10 do tipo struct conta. Beleza, agora como é que eu uso um elemento deste vetor? Como é que eu acesso um elemento deste vetor? Como é que eu atribuo um valor a um elemento deste vetor? Eu faço, ó, contas posição, ponto saldo, recebe 200,45. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo o valor 200,45 no campo saldo da variável do tipo conta, que está na posição 0 do meu vetor contas, ou seja, do meu registro que está na posição 0 do meu vetor contas. Beleza? Veja que esse vetor é um vetor de conta, então em cada posição eu vou ter uma variável do tipo conta. Ok, agora se eu quiser acessar, pegar o valor de um determinado campo, de um determinado elemento que está no vetor e imprimir. Então, beleza, ó. Printf, %f, contas, posição 0, ponto saldo. Então, o que é que eu estou imprimindo aqui? O valor do campo saldo, do registro, ou seja, da variável complexa do tipo conta, que está armazenado na posição 0 do meu vetor contas. Show de bola, super simples, trivial, CQD. Agora vale um alerta, muito cuidado com o seguinte exemplo, com o seguinte caso, tá? Presta atenção, porque isso aqui é bizu do tio Zé. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse código aqui, ó. Eu tenho aqui int main, meu programa principal, declarei aqui a minha struct conta, beleza, ó. Número, saldo, tipo, ok. Depois, ó, em seguida, eu estou criando um vetor, tá?
chamado contas, de tamanho 10, que é um vetor do tipo conta, do tipo dessa struct conta aqui. Massa, então declarei o meu vetor. Em seguida, eu crio uma variável chamada conta cliente do tipo conta. Beleza. Então, eu criei um vetor do tipo conta e criei uma variável aqui do tipo conta. Depois eu vou utilizar essa variável, vou setar o número, ou seja, o valor do campo número dessa variável. Então, eu faço conta underline cliente ponto número recebe 123. Então, eu estou atribuindo o valor 123 no campo número da minha variável conta cliente, que é uma variável do tipo conta. Beleza, então ela tem um campo chamado número. Agora preste muita atenção, né, para tudo que você está fazendo e preste muita atenção nessa linha aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo contas posição 0 recebe conta cliente. Então é como se eu estivesse pegando a minha variável complexa, né, conta cliente, mas ela é uma variável complexa, uma variável do tipo registro, né, de um tipo que tem vários campos. Então eu estou pegando essa variável e atribuindo na posição 0 do meu vetor. Tá, mas quando eu faço isso, ó, eu estou atribuindo uma cópia da variável conta cliente. Então, muito cuidado. Por quê? Porque agora ó, eu vou fazer contas 0.saldo recebe 200.45. Beleza, eu alterei o saldo da conta que está na posição 0 do meu vetor contas. Mas eu alterei o valor do saldo da variável conta cliente? Não. Que bosta. Então, quando eu altero aqui o saldo de contas posição 0, eu alterei um espaço de memória, né? Ou seja, o valor do saldo de uma variável que está numa determinada posição de memória, mas eu não alterei o saldo da minha variável conta cliente, porque essa variável está em outra posição de memória. Beleza? Porque aquilo que foi atribuído ao vetor é uma cópia de conta cliente. Então, muita atenção, porque agora quando eu imprimir, ó, quando eu imprimir conta cliente.saldo, vai ser impresso 0. E quando eu imprimir conta 0.saldo, aí sim vai ser impresso o 200.45 ou 449997, porque eu não defini aqui a quantidade de dígitos a ser utilizada nessa impressão. Beleza? Então, muito cuidado, bizu do tio Zé. Então, muito cuidado quando você faz essa atribuição aqui. Professor, e como é que eu crio uma matriz do tipo conta? Se eu quiser criar uma matriz de contas. Beleza, muito simples. Então, tipo, né? Nome da variável e as dimensões aqui da minha matriz. Né? A mesma sintaxe que eu usava para definir uma matriz anteriormente. Então, exemplo. Struct conta, que é o tipo. Conta cliente, que é o nome da minha variável, que vai ser a matriz. E depois as dimensões, ó, 10 e 6. Então, estou criando aqui uma matriz bidimensional de 10 linhas, 6 colunas, chamada conta cliente, onde em cada célula dessa matriz, em cada posição dessa matriz, eu vou armazenar uma conta, ou seja, uma variável do tipo complexo conta, que tem número, saldo e tipo. Ok, então nesse caso, ó, nós estamos criando uma variável composta, porque pode armazenar mais de um valor, bidimensional e homogênea, matriz, contendo 10 linhas e 6 colunas, chamada conta cliente do tipo conta. Ok, cada posição ou elemento da minha matriz vai armazenar uma variável do tipo complexo conta, né, que é um registro, né, ou seja, uma variável complexa, uma variável composta e heterogênea, que tem 3 campos, número, saldo e tipo. Então, pode armazenar 3 valores, número, saldo e tipo. Logicamente, para eu conseguir criar essa matriz, né, antes de criar a matriz, eu tenho que ter definido o meu novo tipo de dados conta, ou a minha struct conta. Show de bola! Aqui um exemplo de como a gente utiliza uma matriz de contas. Então, defini aqui o tipo conta, e aqui embaixo eu estou criando uma matriz de contas. Ó. Contas é uma matriz de 2 dimensões, de tamanho 10 por 6, 10 linhas, 6 colunas, do tipo conta. Agora, como é que eu acesso uma determinada posição dessa matriz, ou seja, uma conta que está armazenada
em uma determinada célula, em uma determinada posição dessa matriz. Do mesmo jeito que eu acessava matrizes, ó. Contas 0, 0, ou seja, linha 0, coluna 0, ponto saldo. Por quê? Porque agora na linha 0, coluna 0 da matriz contas, o que é que eu vou armazenar lá? Uma variável do tipo complexo conta, que tem número, saldo e tipo. Então, contas, posição 0, 0, ou seja, linha 0, coluna 0, ponto saldo, recebe 200,45. E se eu quiser acessar o valor que está armazenado em um campo e imprimir? Printf, %f, contas. Aí a posição, a célula aqui da minha matriz, né? 0, 0, linha 0, coluna 0, ponto saldo. Beleza? Toda posição dessa matriz é uma variável, vai armazenar uma variável do tipo conta. Ok? Então ela tem um campo chamado saldo. Então eu posso fazer conta 0, 0, ponto saldo. Show de bola, simples, trivial, CQD. Agora, sugar syntax, né? Açúcar sintático. Eu posso declarar o meu novo tipo de dados, ou seja, o meu registro, ou o meu tipo complexo, e já definir uma variável desse tipo em um passo só, em uma lapada só. Como é que eu faço? Então, struct, nome do tipo, conta, nome do novo tipo complexo aqui, conta. Abri chave, fechei chave, aqui os campos que compõem o meu tipo, int número, float saldo, chat tipo 35. Só que aí antes do ponto e vírgula, ó, eu coloco x. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos criando uma variável x, cujo tipo é essa struct conta, esse registro chamado conta que tem 3 campos, número, saldo e tipo. Então eu já declaro e crio uma variável em um comando só. Beleza? Se eu quiser fazer a mesma coisa com um vetor, dá certo? Dá. Só fazer ó, struct conta, a definição aqui da minha conta, e aí x10, ponto e vírgula. O que é que eu estou fazendo nesse caso? Estamos criando uma variável vetor, que é x é um vetor, cujo tipo é conta, ou seja, cada elemento armazenado nesse vetor vai ser uma variável do tipo conta. Beleza, e se eu quiser uma matriz de contas? Do mesmo jeito, ó, facinho, facinho. Struct conta, os campos aqui de conta, x, colchete 10, colchete 6, ou seja, estou criando aqui uma matriz chamada x de 2 dimensões, 10 por 6, 10 linhas, 6 colunas, do tipo conta. Então, eu defini o tipo e já declarei aqui a minha variável x, que é desse tipo complexo aqui declarado. Então, eu declaro o tipo e já crio uma variável deste novo tipo. Beleza? Em um comando só, em uma lapada só. Bravo! Ok, vamos dar um outro exemplo além de contas, né? Além desse exemplo de contas, para fixar melhor o conhecimento. Então aqui, ó, nesse exemplo, eu estou criando um novo tipo de dados chamado produto. Então, struct produto. Como é que é a estrutura desse novo tipo? Ou seja, quais são os campos que compõem esse novo tipo produto? Ah, eu tenho o campo código, que é do tipo int, e tenho o campo descrição, que é um vetor de caracteres do tamanho 30. Beleza. Então aqui eu declarei o meu novo tipo. A seguir eu vou instanciar uma variável desse tipo. Então, struct produto x. Então, x é uma variável do tipo complexo produto, ou seja, do registro, desse tipo registro produto. Beleza? Então, x é uma variável desse tipo complexo aqui, dessa struct chamada produto. Agora, como é que eu uso, como é que eu acesso essa variável x, ou os campos dessa variável x? Então, eu posso fazer, ó, x.código recebe 1. Então, eu estou atribuindo o valor 1 ao campo, ao atributo código da minha variável x, que é uma variável do tipo complexo aqui, produto, ou dessa struct produto, ou ainda desse tipo registro aqui chamado produto. Ok, como é que eu atribuo um valor ao segundo campo, que é o campo descrição? Então, strcopy x.descrição geladeira. Então, eu estou atribuindo aqui a string geladeira ao campo descrição dessa variável x, que é do tipo produto, então ela tem um campo descrição. Beleza? Então, mais um exemplo, né, além do exemplo de contas bancárias, né, para solidificar aí o conhecimento de vocês. Legal! Bem louco!
Tá, e se eu quiser criar um vetor de produtos? Massa! Olha, eu já tenho aqui definido o tipo produto, né? O tipo complexo aqui, produto, a minha struct produto, ou meu tipo registro produto. Eu vou criar agora um vetor, ó. Eletro é um vetor de tamanho 12, de que tipo? Do tipo struct produto. Então, eletro é um vetor do tipo produto, desse tipo registro, desse tipo complexo produto. Ok, como é que eu acesso uma posição desse vetor, né? Ou seja, um produto armazenado nesse vetor? Posso fazer, ó, eletro posição 3, ponto código, recebe 5. Então, eu estou atribuindo aqui o valor 5 no campo código da posição 3 do meu vetor eletro. Show de bola. Se eu quiser atribuir agora o valor da descrição desse produto que está na posição 3 do meu vetor eletro. Então, eletro, índice 3, ponto descrição, e aqui passo o fogão. Então, eu uso strcopy, para onde eu vou copiar, eletro, posição 3, ponto descrição, e o valor vai ser copiado, fogão. Beleza, então eu atribuí valores para uma determinada posição desse vetor, que é um vetor onde cada elemento é de um tipo agora complexo, de um struct produto. Show de bola! E se eu quiser fazer uma matriz de produtos? Beleza, ó. Mesma coisa, struct produto. Agora, eletro, ó, em vez de ser um vetor, é uma matriz, 10 por 6. Beleza. Ou seja, aqui eu quero acessar a célula, ó, que está na linha 5, coluna 2, e atribuir 11 no campo código. Então, eu estou atribuindo 11, valor 11, numérico 11, no campo código da variável produto que está na posição 5,2 dessa matriz eletro. Ok, e se eu quiser atribuir um valor ao campo descrição desta mesma posição? Então, eu uso strcopy, eletro 5,2 ponto descrição, televisão. Então, eu estou atribuindo o valor televisão, né, copiando esse valor televisão, para onde? Para o campo descrição da variável que está na célula, na posição 5,2 dessa minha matriz eletro. Ou seja, para a célula que está na linha 5, coluna 2, dessa matriz eletro. Beleza? Lembrando aí que toda posição da matriz é um produto. Ou seja, em cada posição da matriz eu vou guardar um produto. E cada produto ele tem código e descrição. Show de bola! Então, se você gostou da aula de hoje, então deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para todos os coders, devs, nerds, geeks, mods, gamers que você conhece. Se você tem dúvida, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que nós vamos responder. Não esquece de clicar no sininho para ser avisado sempre que a gente publicar uma nova aula, né, aqui no curso Fundamentos de Programação em C. Então, clica no sininho que sempre que a gente tiver uma nova aula, você será avisado em primeira mão para ter acesso a essa aula. E segue o canal para ser sempre informado e estar sempre antenado com o que há de melhor em computação. Beleza? Até a próxima aula.